Olá, bem-vindos. Programa Centros, aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje são os cursos EAD, Ensino à Distância, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando o nosso programa Centros de hoje. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Boa tarde às nossas convidadas. Na nossa gravação que fazemos sempre aqui na Sala de Empreendedorismo, aqui no prédio 2 da Univates. Nosso tema de hoje são os novos cursos, a nova estrutura de cursos EAD, Ensino à Distância, que a Univates começa a disponibilizar em várias áreas, vários segmentos, a partir agora de 2018. Conosco, a professora Edi Fassini, que está responsável pela implantação do EAD aqui na casa. Também a professora Maria Elizabeth Berch, que é do Núcleo de Apoio Pedagógico, o NAP, fazendo toda a adaptação para esse processo. E a Emanuele Vink de Almeida, que é gerente do EAD aqui Univates. Obrigado pela presença de vocês. Acho que podemos fazer uma primeira rodada conversando um pouquinho sobre o que é o EAD, quais são as suas principais características, por que ele surge, qual é o contexto do EAD na situação de ensino mundial e Brasil. Por favor. Bem, então, o que é importante dizer e que certamente, né, Sandro, não é nada desconhecido para quem neste momento nos assiste. Nós vivemos um mundo digital, né? Nós vivemos processos tão dinâmicos em termos de tecnologias e formas diferenciadas de aprendizagem, com tempos de organização de vida tão estreitos para questões muito particulares, né? Nós estamos envolvidos com trabalho, com vida familiar, cada vez com tempos maiores dedicados a isso. E bem, para muita gente, é claro, o tempo de ficar apenas envolvido com um deslocamento e o estar numa sala de aula, numa instituição de ensino, se torna um pouquinho mais difíceis. Junto com isso, vem toda a evolução tecnológica que nos permite juntar informações do mundo inteiro, de todas as pessoas, em todo momento. Falar de ensino à distância, alguns anos atrás, era falar de papel, de manuais, de compêndios e de correio físico, né? Claro. Os cursos pelo correio que havia antigamente, né? Exatamente. Eu lembro muito do Instituto Padre Reus, né? Também. E Universal Brasileiro, né, Beth? Que, assim, formou muitos profissionais. Em diversas áreas, segmentos, diferentes cursos áreas, técnicos, né? Inclusive, assim, gente da idade minha, né? Com quem eu encontro de vez em quando e a gente conversa sobre isso. E, bem, vão recolher ainda material guardado em função de a profissão eletricista, o encanador, e por aí vai. Então, fez a sua função de oportunizar formação profissional para quem não tinha condições, para quem não tinha um curso próximo, para quem não tinha uma escola próxima, para esse tipo de... Estou lembrando agora que nós tínhamos, inclusive, uma estrutura formal, telecurso segundo grau, né? Mas é claro. A televisão entrava nessa formação. Aliás, muita aula de telecurso é aula excelente que deveria continuar sempre sendo explorada. E que eu explorei... aulas de telecurso que eram aulas muito bem preparadas. Então, assim, tenho certeza que esse material ainda deve ser utilizado. Então, vamos lá. Material físico, impresso, a TV, né? E hoje o que é? O mundo digital, de toda forma, né? Então, se sabe que educação à distância hoje, de forma formal, oficial ou não, ela está pegando em todo o setor. Certo. Acho que é importante aí, sua fala, duas ideias que eu tiro. Temos um lado que são as limitações, que são restrições de tempo, de deslocamento, e temos outro lado que são as possibilidades. Novas linguagens, novas tecnologias, novos conhecimentos
Quer dizer, não é só por causa de um e não é só por causa de outro. Junta tudo isso e novas condições. Exatamente. Então, assim como só o impresso era a única condição e dava conta porque essas pessoas dedicavam esse tempo e nem pensavam, talvez, na outra forma, veio a TV, veio o mundo da imagem em seguida, e hoje é muito mais do que o mundo da imagem, Sim, né? sim. É muito mais. Então, a tecnologia, o homem foi adequando a tecnologia para tudo, em diferentes situações de vida, e as metodologias de ensino, a forma de aprendizagem também foi evoluindo, e nisso nós temos a educação à distância como uma oportunidade excelente, como complementação para quem está no presencial, evidente, ou como alternativa para quem não tem possibilidade de estar. Perfeito. Professora Elizabeth. Talvez uma das coisas que é interessante destacar é que nessa evolução tecnológica, com toda uma mudança de paradigma da mídia, né? As mídias iniciais elas eram muito uma mídia massiva de uma pessoa, muitos. De um para muitos. Agora nós temos mídias interativas. Então, isso traz um potencial muito grande, né? Assim como a gente é acostumado a pensar que numa sala presencial nós temos as pessoas trocando ideias, é possível essa troca no ensino à distância hoje também. Né? Então, é uma barreira que se quebrou, é um avanço em relação às primeiras gerações de educação à distância que a gente tem. Um professor autoritário, um professor que não troca em sala de aula, que só coloca conhecimento, que só vomita seu saber, ele talvez seja tão à distância quanto um processo virtual. Exatamente. Ou mais. Né? Então, isso também requer o próprio professor, né? O professor está repensando essa forma de trabalho, né? Que vem numa nova lógica de pensar a educação, de um professor que não é mais o detentor, e o era porque, talvez há 20 e 30 anos atrás, a fonte de informação que as pessoas tinham era o professor. Hoje as fontes são muitas. Sim. Então, ele assume uma outra postura, uma postura de orientador, de mediador, de desafiador, aquela que vai lá e desafia, desacomoda o estudante para que ele possa, a partir desse desafio, construir o seu conhecimento. E de um aluno que também se assume mais protagonista, mais autônomo, mais protagonista não significa estar sozinho, mas assume uma corresponsabilidade com um educador que também é corresponsável com ele, e na educação à distância, com mais apoio de mais um profissional, que é o tutor, e de toda uma equipe que ajuda a pensar esse planejamento, a olhar para esses materiais, a pensar qual é a melhor forma de comunicar uma ideia para o estudante, como é que traduzir, digamos assim, um texto mais seco, numa linguagem mais acolhedora, mais atrativa e também mais significativa, né? Certo. Que possa permitir que haja uma relação entre diferentes mídias, isso possa auxiliar o estudante a significar isso mais dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Manuel, por favor. Isso, eu acho que a Prof. Edi e a Beth fizeram todo um retrospecto, né, da educação à distância. Eu vou trazer um pouco mais sobre o perfil e o papel, então, deste novo profissional que opta em fazer um curso à distância, né? Hoje nós somos ainda questionados com relação à diferenciação que tem do aluno que faz um curso EAD para um aluno presencial, né? Hoje, os alunos que fazem um curso à distância estão sendo muito bem reconhecidos no mercado de trabalho, né? Porque são alunos que precisam buscar mais por conta própria, né? Então, são alunos autônomos, são pessoas que vão atrás do conhecimento. Hoje, as instituições buscam muito por esses profissionais proativos, né? Que não ficam esperando que as pessoas orientem o que tem que fazer, mas que, sim, tenham essa habilidade desenvolvida, e o curso à distância ele provoca muito neste sentido, né? Além da gente usar todas as tecnologias que favoreçam para que ele se motive, para que ele saia atrás deste conhecimento, ele é um profissional que tem essa prontidão maior. Então, o curso à distância hoje ele é reconhecido igualmente, é um curso presencial, e as instituições veem com muito bons olhos esses profissionais do mercado de trabalho. Eu acho que sim, a gente vai captar informações, a gente ainda vai ver
o perfil desse processo todo. Mas é importante eles terem o olhar que diz, assim, eu estou interpretando no seguinte sentido, não é o aluno que poderia estar na sala de aula que está se acomodando e ficando em casa, mas é o aluno que não consegue vir para a sala de aula que está exercendo a sua desacomodação e tomando acesso a um processo de ensino para continuar uma formação que ele não poderia fazer presencialmente. Exatamente. Essa é a prioridade, né? Isso aí, isso aí. Então, a gente disponibiliza todas as formas tecnológicas, os cursos vão disponibilizar videoconferências, né, que os alunos poderão interagir com os professores, com os tutores, trazer um pouco da sua realidade local, né, da sua cidade, da sua prática. Muitos alunos já estão estudando, né, ou trabalhando, fazendo um outro tipo de formação, e a graduação, então, complementa esse todo. Perfeito. Muito bem. Fizemos esse primeiro olhar, fechamos o primeiro bloco. Depois, agora, acho que no segundo bloco a gente pode falar um pouquinho quais são as consequências dessa decisão da Univates. Como é que fica pedagogicamente? Como é que está a preparação dos professores, a preparação da estrutura, quais são os cursos, quais são as nossas implicações daqui para frente, uma vez que entramos de cabeça e tenho certeza que com o padrão Univates de fazer as coisas, né? Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre cursos EAD, o ensino à distância, que inicia na Univates agora para 2018. Conosco, a professora Edi Fassini, que está responsável pela implantação do EAD na Univates, também a professora Maria Elizabeth Berch, do Núcleo de Apoio Pedagógico, e a Emanuele Vink de Almeida, que é gerente do EAD Univates. Professora Edi, por que a Univates, nesse momento, decide entrar no EAD? Qual é, assim, o processo de gestão estratégico, a decisão, o momento Univates, e como é que a Univates toma essa decisão e como ela implementa essa tomada? Ok, Sandro. A Univates, há tempo, está estudando essa temática. E o estudar essa temática também é acompanhar o cenário externo de instituições de ensino superior, do ensino superior do Brasil, do ensino superior no Rio Grande do Sul, enfim, o contexto global até. A migração de parte dos estudantes de ensino superior presencial para a EAD, ela é um processo, eu diria, global, por estudos que, inclusive, consultores têm nos apresentado, gente que estuda isso há mais tempo do que nós e que acabam tendo um olhar muito maior, né? Numa largueza de visão maior do que a nossa com relação a isso. Uma é o acompanhamento do que, enfim, o mundo lá fora está exigindo. Sociedade. A sociedade. Nós temos um compromisso muito sério com a qualidade e com o desenvolvimento da nossa região. Do Vale do Taquari, quando a gente fala assim, nossa região é Vale do Taquari, e outras regiões, porque próximos, né? Os nossos alunos vêm de muitas outras regiões também. Ok. Como a Univates começou isso? Há muito tempo, com disciplinas, dentro da ideia da semipresencialidade, testando a docência na educação à distância, testando mecanismos de controle, as metodologias e as tecnologias que funcionam à distância, sim ou não, acompanhando a implantação de disciplinas inteiramente à distância. Isso já tem acontecido há alguns anos. E, bem, 2013, tivemos o credenciamento da instituição para a oferta de cursos à distância, também com uma excelente avaliação, uma estrutura mais do que suficiente para começarmos nessa oferta, nessa modalidade de oferta, há mais tempo. Mas a Univates é muito responsável naquilo que faz. Então, sim, fizemos isso com muito cuidado, com uma equipe trabalhando, né, agora, no último ano, com muito mais força, é claro, mas sempre, Sandro, acompanhando o que dá certo e o que não dá certo, e reestruturando e reavaliando. E outra coisa importante,
olhar para a nossa região e perceber que muitos alunos, também devido ao cenário econômico que vivemos, se sentiam na dificuldade de uma presença mais efetiva aqui na Univates. Como a gente vê isso? Nas próprias desistências e no relato dos alunos no momento que desistem, né? Gostaria de estar aí na Univates, mas não estou podendo agora, um trabalho noturno está me pegando com mais força, enfim, 1000 questões. E a partir desse momento houve essa decisão mais firme. Bem, então, acompanhe o cenário externo, a necessidade da região, inclusive para outras frentes, porque a educação à distância, para nós, não é só repetição de cursos, então é buscar outras áreas de abrangência, outra área de interesse de vários alunos, necessidades da região em termos de indústria, comércio, por exemplo, com cursos superiores de tecnologia, que vão abarcar especificamente alguma formação específica que é necessária em diferentes áreas. Dentro desse contexto todo, houve a decisão, então vamos. E para isso houve a contratação de assessorias também que nos auxiliassem, e houve a contratação, claro, de uma série de profissionais outros que nos auxiliassem, com alguma experiência já, como é a vinda da Emanuele também para o nosso grupo, né, é claro, e um reforço muito grande no grupo de professores com tempos para se dedicar a isso. Perfeito. Professora, me corrija se eu estiver errado. Até uma informação que eu acho que acaba reforçando esse seu discurso e a descrição institucional dessa decisão. A partir do momento que a Univates tem o credenciamento para ensino à distância, ela poderia abrir, se não me engano, são 98 polos, alguma coisa assim, inclusive no país inteiro. E ela decide que ela quer trabalhar no Vale do Taquari. Não é uma questão de, vamos sair oferecendo ensino à distância em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, que é para captar um maior número de alunos. Não é uma visão financeira. É diferente da proposta de muitas outras instituições, sim. Poderíamos fazer imediatamente 150 polos. Sim. Né? Mas não é esse o objetivo da Univates. Não é semear de qualquer jeito. É semear cuidando dessa semente com um compromisso muito sério, primeiro com a região e com uma região no entorno, num raio um pouquinho maior do que o Vale do Taquari. Teremos polo fora do Vale do Taquari, sim, mas numa possibilidade de um olhar muito cuidadoso, que é uma experiência diferenciada. Nosso compromisso, nossa responsabilidade com aquilo que já construímos há quase 50 anos. Quer dizer, não quer dizer que a gente futuramente não vai ampliar horizontes, mas nesse momento de implantação, a qualidade e o processo vai ser acompanhado mais de perto. Certamente. Não, e será sempre, senão não seria Univates. Claro. Professora Beth, por favor, nos fale um pouquinho sobre o processo de adaptação para a questão pedagógica. Eu já comentava antes, né, que os professores precisam ter novos olhares, novas posturas, novas metodologias, mas como é que está a preparação disso, como é que está o acompanhamento disso para fazer essa transição? Sim, a instituição já tem como prática há muito tempo pensar a formação dos seus profissionais de uma forma continuada e constante. Então, já há anos nós temos programas de formação continuada, e desde o momento em que nós iniciamos com disciplinas semipresenciais, nos cursos presenciais, se começou a ter um olhar para isso. Né? Como é que eu penso, esse semestre vamos discutir avaliação, como é que eu penso a avaliação no presencial, como é que eu penso as especificidades disso na educação à distância. Como é que eu planejo para um aluno que está comigo, como é que eu planejo para um aluno que está comigo, mas em tempos e lugares distantes. Né? Então, é uma discussão que já vem de forma transversal dentro dos programas de formação pedagógica da instituição. Mas, nesse último ano, também se pensou e se está trabalhando com professores de uma forma mais intensiva, especialmente aqueles que estarão envolvidos nesses cursos agora, nesses cursos que estão sendo propostos. E essa formação ela vai envolver questões pedagógicas, mas também envolve outras questões, como, por exemplo, como é que
me comunico melhor através das câmeras. Então, nós temos oficinas, nós temos oficinas... Um pouco da prática. Da prática, dessa comunicação, que também faz parte. E é uma preparação que envolve o docente, né, que vai atuar, que vai pensar, projetar, escrever esse material todo, junto também com a equipe, que depois a Emanuele vai falar um pouco mais, vai produzir, vai desenvolver esse conteúdo inicial, né, que é um conteúdo que vai desenvolver. Então, o que a gente vai ter que pensar? Bom, quais são as metodologias mais desafiadoras? Como é que eu consigo fazer esse estudante partir daquele conjunto de informações que é disponibilizado e ir até seu contexto e produzir com isso um conhecimento que é adequado para a sua formação. Então, é um processo que vem acontecendo junto com a equipe também de desenvolvimento, né, para a gente conseguir essa formação um pouco mais completa, vamos chamar assim, se é que dá para dizer que é completa. Sim, né? Sim. Mas olhar esse profissional, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista comunicacional, do planejamento, porque não é simplesmente pegar aquele material que eu já trabalhava lá na aula presencial, os mesmos recursos, e apresentá-los da mesma forma. Né? É uma outra lógica, uma outra forma de organizar. Sim. Quando eu estou numa turma, eu consigo enxergar o meu estudante e perceber pela cara que ele não entendeu, eu preciso, através de outros sinais que este meu estudante vai deixando no ambiente em que ele transita, no ambiente virtual, perceber essa dificuldade. Então, esse para nós é um grande desafio. Como é que eu vejo o estudante a partir das suas manifestações pelo ambiente virtual, ou as pistas que ele vai deixando. Né? E essa preocupação a gente tem. Porque eu não posso chegar lá no final do bloco, do módulo, e perceber que houve um problema de aprendizagem. Eu preciso encontrar isso antes. Eu preciso ter esse olhar antes. Quer dizer, aquele feeling que o professor tinha na sala de aula, ele não deixa de existir, mas ele toma outras configurações para que ele permita... Eu preciso fazer isso de uma outra forma. Eu preciso ser sensível a esses outros sinais. Isso faz parte desse processo de formação. Perfeito. Fechamos o segundo bloco. Emanuele, vamos começar o terceiro bloco com o teu relato de quais são essas ferramentas, quais são essas linguagens, essas mídias, quais são esses momentos de troca que a gente vai poder estar desenvolvendo e percebendo a participação e a efetividade dos alunos. Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco, programa Centros de hoje, estamos falando sobre cursos de ensino à distância. Emanuele, ficamos de começar o terceiro bloco contigo para que a gente pudesse exemplificar quais são as ferramentas, quais são os canais, como é que são as formas do ensino à distância, ou do professor, ou da estrutura, permitir essa troca, quais são os exercícios que a gente tem aí? Claro, então a equipe de tecnologias educacionais, né, a equipe responsável por toda essa parte de interagir tanto com os professores, desde o momento da elaboração dos materiais didáticos, né, como a Beth comentou, o pedagógico e a educação EAD, lá, a educação à distância, né, da minha equipe, trabalham muito próximas, né? As capacitações são feitas em conjunto, porque a gente tem várias ferramentas que podemos estar utilizando. São ferramentas como podcasts, né? Então a gente tem a possibilidade de estar gravando podcasts. Para isso, as equipes elas são multidisciplinares lá, né? São profissionais da área do design, profissionais da área de letras, da área de publicidade e propaganda, pedagogia, né? Então nós temos uma equipe multidisciplinar que pode, cada um está dando o seu toque neste material, porque a gente precisa transformar um material, vamos dizer assim, bruto, né? Um material que o professor escreveu, que foi orientado conforme os conhecimentos, habilidades, competências a serem desenvolvidas no plano de curso. A gente precisa transformar esse material de uma forma atrativa para o aluno.
E sabemos que temos alunos que interagem mais e assimilam melhor, conseguem se motivar por diversas formas, né? Alguns são mais visuais, outros precisam da leitura, outros o escutar. Então, outros precisam escrever, portanto, né? Exatamente. Então, a equipe lá de tecnologias educacionais precisa estar muito atenta a isso, né? Possibilitar de desenvolver várias formas para atingir a todas essas necessidades. Então, nós vamos ter, durante os cursos, também vídeos, por exemplo, um conteúdo de matemática financeira. Às vezes, o aluno demonstra uma maior dificuldade nesse conteúdo, e, com isso, a gente precisa ter um vídeo mais explicativo sobre este assunto, né? Desafios também, para que ele possa se envolver e resolver as suas situações em sala de aula, né? Certo. Então, o próprio ambiente virtual, ele precisa ser um ambiente virtual atrativo, Amigável, organizado, amigável, que o aluno encontre facilmente as informações que procura. Então, nós temos colegas da área da tecnologia, né, da tecnologia da informação, que faz todo esse estudo, que está sempre criando formas diferentes de nos atender e de atender o próprio aluno, o próprio estudante. Os nossos cursos, eles vão estar organizados de forma modular. Então, os nossos módulos, eles são módulos de 200 horas. Esses módulos terão uma duração trimestral. Então, eu não sei se já posso ir entrando nessa, só queria te questionar nessa só fazer estrutura. uma observação antes. Daqui a pouco a professora Edi pode nos ajudar nessa ideia, a professora Beth também. Sim. Quer dizer, antigamente nós tínhamos aquele professor que a gente costumava brincar, que era cuspe e giz, né? O cara ia para a sala de aula, um giz ou um canetão para escrever no quadro, muita disposição para falar, conteúdo, experiência. Agora a gente tem toda uma equipe, né? É toda uma equipe. Quer dizer, o conteúdo que o professor desenvolveu, as suas lâminas, o seu conhecimento, a sua bibliografia que ele indica, tem que ser trabalhada por uma equipe que vai passar isso ou para o áudio, ou para o vídeo, ou para lâminas melhor trabalhadas, ou para exercícios, ou para processos. Quer dizer, isso toma uma configuração que é design educacional mesmo, né? Isso. Então, esse trabalho é um trabalho que precisa ser desenvolvido muito anterior ao início das aulas, né? Então, por isso que nós já estamos, desde o início agora de setembro, desenvolvendo todo esse material junto aos docentes, né, e à equipe lá de tecnologias educacionais, para bem identificar essas ferramentas, desenvolver estes materiais, que vídeos não é também de uma hora para outra que a gente monta, tem que ter toda uma roteirização. Então, isso é montado, este roteiro, o professor recebe a capacitação, né, do diante das câmeras e agora. Depois dessa formação é que, de fato, ele vai para gravar o vídeo, e depois a gente vai fazer toda a customização, né, todo o layout desse vídeo para poder estar disponibilizando. Então, a gente sempre costuma dizer que fazer o material para a educação à distância requer muito planejamento anterior, né, e não somente chegar no dia da aula e querer fazer acontecer. Agora eu resolvo vai do jeito acontecer. que dá. Mas deixa eu te botar na parede também. Diga. Agora eu sou o advogado do diabo. Então eu planejo as aulas, gravo os vídeos, monto tudo, e depois eu só replico isso e não preciso mais acompanhar, não preciso mais atualizar. Quer dizer, eu tenho bastante trabalho antes e nenhum trabalho depois. Daqui a 5 anos eu vou estar usando o mesmo vídeo, o mesmo material, e o curso à distância continua funcionando, o professor está lá. Como é que funciona isso? Os materiais, a gente faz todo um acompanhamento frequente, né, com as nossas avaliações. Então, nós temos avaliações dos alunos com relação ao material, com relação ao desempenho dos nossos professores, né, o desempenho dos nossos tutores, que é um outro profissional que é muito importante na educação à distância, ele que acompanha, ele que intermedia muita coisa, que motiva o nosso aluno, né, e que pode estar nos trazendo também muitos subsídios para fazer um versionamento dos materiais. A gente sabe que muitos materiais, por exemplo, nós temos um curso de ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, seguido
nós temos atualizações, novos softwares, novas ferramentas. Isso tudo a gente precisa estar incorporando, né? Então, isso a gente está sempre fazendo esse acompanhamento. Sandra, eu acho que é importante também a gente destacar que o curso à distância não é só material, né? O material tem uma função, é muito importante, esse processo todo de desenvolvimento do material é mais, talvez, mais cuidadoso, envolve mais gente, mas a educação à distância também é mediação, né? Então, como tu dissesse, não, então é só largar o material, está pronto. Não está pronto, o professor acompanha esse processo, ele acompanha... É o ponto de partida do processo. Exatamente, aquilo que eu comentei antes, ele tem que, junto com o tutor, observar no ambiente como é que esse aluno está se desenvolvendo, qual é a construção de conhecimento e perceber que daqui a pouco, sim, ele vai ter que interferir de uma outra forma, fazer uma outra provocação, trazer um novo exemplo. Tanto que nós temos previsto também na proposta, que a Emanuele já falou, videoconferências semanais, que são também esse espaço de fazer essa aproximação com o que está acontecendo com aquele grupo de alunos naquele momento, né? Então, o material é um dos grandes componentes da educação à distância, né? O que não tira a responsabilidade do tutor e do professor. Perfeito. Claro. Eu só fiquei pensando e complementando assim, ó, e quero complementar. Já houve o tempo em que o professor com letra bonita era o melhor professor, não era? Depois tinha o professor que fazia a lâmina mais bonita, colorida, o cara que tinha um toque artístico, não é? Imagina todo esse movimento agora com o movimento que a tecnologia permite e com o olhar de mais de um professor e com mais de um técnico, profissionais de diferentes áreas que manjam da comunicação virtual, vamos dizer assim. Quero te dizer, Sandro, que a experiência de trabalhar em pós-EAD me fez repensar, eu quase entrei em crise, quando eu descobri que eu não me comunicava muito bem, não. Quando a gente dá uma atividade em sala de aula presencial, está escrito, mas a gente complementa uma pergunta, e a gente vai complementando, a gente não se dá conta das múltiplas interpretações que uma ação da gente, uma ordem, uma orientação deu. A partir do momento que isso está lançado no virtual, e que tem mais gente lendo isso e fazendo de diferentes pontas, é impressionante como faz a gente, professor, do outro lado, repensar, inclusive, seus posicionamentos, suas opiniões acerca de um ou outro assunto. Então, a decisão da instituição de não adotar materiais prontos, neste primeiro momento, e dar a sua cara, dar a sua identidade, dar o jeito Univates de ser nessa EAD, né, nessa proposta, eu acho que é o ponto de partida do diferencial, junto com essa possibilidade de explorar realmente toda essa nossa estrutura, porque o aluno do município mais distante que se matricular aqui, ele vai ter a ciência imediata, que essa estrutura aqui está à sua disposição. E além de todos os e-books, de toda a bibliografia que vai estar disponibilizada, enfim, para o aluno presencial, tanto igual como para o aluno EAD. Emanuele, rapidamente, vamos começar lá. O aluno vai ser cursos por módulos, né? Como é que funciona assim a estrutura? Isso, são cursos... A gente começa agora e avançamos no quarto e último bloco. Ok, são cursos modulares, os módulos são compostos de 200 horas, o aluno ele vai participar de videoconferências semanais, então, semanalmente, nós teremos o professor conversando com este aluno, tirando as dúvidas, interagindo, trazendo assuntos da atualidade, né? Podemos dizer, então, que uma necessidade básica de qualquer aluno é ter acesso à internet. Sim, sim. Ele precisa ter acesso à internet com facilidade para poder estar interagindo com esses canais. Isso. O aluno que não conseguir participar desse momento online, né, que vai estar previamente agendado, divulgado isso no ambiente virtual e tudo mais, ele pode assistir a essa aula, né, porque ela vai ficar gravada no ambiente virtual. Então, a gente vai estar disponibilizando todas essas aulas. Ao final de cada trimestre, o aluno, então, vai ter uma avaliação presencial,
que ele vai poder estar agendando essa avaliação nos polos, né? Isto é obrigatório presencial, quer dizer, Sim. todo o processo ele é à distância, mas cada módulo tem que ter pelo menos uma avaliação presencial e aí sim requer o deslocamento ou até a Univates ou até o módulo onde ele estiver vinculado. O polo. O polo. Isso. Então, o aluno ele vai poder estar agendando esse dia junto ao polo, no melhor horário e dia da semana, para poder realizar durante um período que também vai estar pré-determinado, né? Que é uma semana que ele tem para fazer essa avaliação. Ok. Vamos descrever, depois do intervalo, a gente vai para o último bloco, então, como é que é todo o processo. Já vimos que é por módulos, 200 horas, mais ou menos um trimestre, e pelo menos uma avaliação presencial a cada módulo. Mas vamos ver depois quais são as opções, como é que está essa negociação dos polos, a duração total do curso e mais alguns detalhes aí para você que está nos acompanhando e está interessado no curso à distância, nos cursos à distância que a Univates está lançando. Já voltamos. Quarto e último bloco, programa Centros, estamos falando sobre ensino à distância, essa novidade que a Univates está lançando agora a partir de 2018. O professor Edi nos comentou aí que a autorização foi em 2013, mas foram muitos anos de preparação para chegar nesse momento. Ok, temos os cursos então por módulos, mas qual é a duração total, né, para ficar bem claro na cabeça das pessoas, assim, quanto tempo isso implica? Certo. Então, vamos lá. Como nós temos diferentes possibilidades, nós temos os cursos de licenciatura, 4 cursos de licenciatura, Ciências Biológicas, História, Letras e Pedagogia, que é 4 anos. Certo. Assim como os 2 bacharelados, que é Administração e Ciências Contábeis, né? Depois nós temos os superiores de tecnologia, os que são da área de TI, são 2 anos e meio, e aí nós temos o análise e desenvolvimento de sistemas e o gestão da tecnologia da informação, 2 anos e meio. Quer dizer, o tempo ele regula com o presencial. Exatamente, porque tem um Conteúdo. Tem um conteúdo, tem uma diretriz, tem uma carga horária a ser seguida. Né? Realmente é a linguagem, é o meio. É o tempo da pessoa, do aluno Certo. que é diferente, né? Depois nós temos os cursos de gestão, né, superiores de tecnologia na área da gestão, gestão de micro e pequenas empresas, gestão de RH, gestão financeira, logística e processos gerenciais, que são os cursos, então, que têm 1.600 horas, que em 2 anos dá conta. Perfeito. Certo? Ok. As inscrições estão abertas, né, até o dia 21 de novembro, pelo site da Univates. O aluno pode se inscrever, assim como para o vestibular para cursos presenciais. No mesmo dia 26 de novembro, temos esse processo seletivo, e o que difere um do outro é que no processo seletivo da educação à distância é tão somente a parte de redação, né? Produção de texto. Já nesse primeiro momento. Neste primeiro. Inscrições abertas, as inscrições até o dia 21, no dia 26 de novembro tem o processo seletivo. Após isso, haverá um processo contínuo, educação à distância é um processo contínuo. Perfeito, não, quer dizer, que estamos vendo aqui, temos inscrições para o vestibular, mas tão logo passou o processo vestibular, continuam abertas inscrições para o ensino à distância, que ele não fecha. Que ele não fecha. Qualquer momento ele pode entrar. Processo esse de produção de texto, de redação é agendado. Nos polos que estiverem ok, estruturados, tudo funcionando, vai poder acontecer nos polos posteriormente. Por hora, é aqui na Univates que está estruturada para tudo isso, e em polos que serão plantados aí pelo Vale, um pouquinho além do Vale também, que estamos negociando com muita responsabilidade isso. O aluno vai poder, mesmo que tenha feito o processo seletivo e matrícula na Univates, Lajeado, vai poder optar pelo polo mais próximo à sua residência, se assim o desejar. Então, vamos lá. A Univates está em negociação com diversas cidades, diversas alternativas e opções. Certo. Nesse momento, se você estiver nos assistindo, tiver interesse, você vai fazer sua inscrição formalizando o acesso
via aqui o campus de Lajeado, mas vamos que até final do ano fechem as negociações e vai abrir um polo lá na sua cidade, seja ela qual for. Automaticamente a pessoa vai poder fazer essa transição Se for da vontade dela, ela vai poder fazer. Porque e aí, neste polo, ela vai realizar essas avaliações presenciais como obrigatórias, mas terá nesse polo as portas abertas para ter um monitor o auxiliando com questão tecnológica mesmo, se for o caso. Porque a gente tem clareza, Sandro, que algumas pessoas ficam temerosas. Eu não mexo muito com o computador, daqui a pouco eu vou ter dificuldade. Não. Tudo isso está sendo, né, Emanuele, carinhosamente pensado para que o aluno esteja instrumentalizado para isso, mas o polo terá alguém com essa monitoria e essa possibilidade Quer de dizer, estar. Se a pessoa tem medo das máquinas, do computador, e num primeiro momento ele quer começar a fazer a aula à distância no polo, ele vai ter um suporte lá, até para que ele possa ter tranquilidade. Depois, agora eu já sei exatamente todos os recursos. Posso fazer em casa porque já domino o processo. Exatamente. Essa é uma possibilidade. Essa é a possibilidade. E no momento que tiver algum problema no seu equipamento em casa, no acesso particular de internet, o polo tem a obrigação, né, e todo o carinho aí é que a gente está plantando nesses polos, de receber e dar suporte, onde ele também vai ter essa possibilidade de interação física com as pessoas, além dessa interação que está tão bem pensada, né, que Beth e Emanuele acabaram de falar, de tutoria. Professora Beth, eu queria ouvir um pouquinho mais a questão do monitor, né, o tutor, aí, como é que funciona isso? Quer dizer, não é só o professor, quem mais está nesse processo de interação? Certo. O professor, nós temos um professor que vai acompanhar. No primeiro momento, existe já agora professores envolvidos na elaboração de toda a disciplina, de todo o componente curricular, todos os materiais. Ao longo do processo, continua presente um professor, mas que tem o apoio junto dele, né, de tutores que também são profissionais, com formação na área em que atuam, né, e que vão estar próximos via ambiente virtual, respondendo dúvidas, olhando os materiais, olhando as atividades que os estudantes fazem, para poder dar esse suporte online, no primeiro momento. E a figura agora que a professora colocou de uma pessoa lá no polo, ou aqui também na Univates, que auxilia mais nessa parte tecnológica mesmo. Como é que eu me encontro dentro de um ambiente, se isso é uma novidade para mim, né? Então, na verdade, nós estamos interagindo com o aluno, além do coordenador do curso e do professor, pelo menos mais 2 profissionais, né? Um que não vai responder, não vai entrar tanto em questões acadêmicas de conteúdo, de construção de conhecimento, é mais o suporte tecnológico e também assim de dizer, olha, como é que eu me organizo? Quem sabe tu marca na tua agenda 1 horinha por semana, o auxílio ao estudo, a organização do estudo, e este outro tutor que pode realmente auxiliar este estudante no conteúdo, nessa construção de conhecimento. Né? Perfeito. Emanuele, essa estrutura toda, tu dizias antes que está sendo montada com profissionais de diversas áreas. Isso continua, né? Porque imagino que agora a gente está trabalhando muito fortemente nas disciplinas ou nos módulos iniciais, mas tem todo o restante ainda para ser desenvolvido, né? Sim, sim. É um trabalho bastante intenso da equipe. Nós hoje contamos com 3 designers, né, com formação, 2 designers educacionais, que é um profissional específico e mais voltado à educação à distância, né? Esse designer educacional vem com uma formação bastante na área da didática, para poder estar organizando e indicando os objetos de aprendizagem, construindo esses objetos de aprendizagem junto com o professor, para tornar o conteúdo mais sistemático, de fácil leitura, de fácil compreensão. Então, esse designer educacional tem um papel muito importante lá na equipe, que é ele quem conduz o projeto de desenvolvimento das disciplinas, dos componentes curriculares, né? Sim. Então, depois que este profissional faz toda essa análise didática, aí entram os designers, tanto os designers gráficos
quanto os web designers, porque depois que é dado toda uma identidade visual para esse material, nós temos toda a publicação deste material no ambiente virtual de aprendizagem. Né? Então, com os objetos, possibilitando a navegação nos objetos, então, materiais em HTML, toda essa publicação fica com o web designer. Né? Até, então, o momento do aluno acessar esses materiais e poder começar a fazer seus estudos. E contando sempre muito com o professor para mediar toda essa produção que foi feita, desde o início por ele e depois fazendo o seu acompanhamento, de fato, em sala de aula, né, que é a sala de aula virtual. As aulas iniciam no dia 5 de março, já temos a data confirmada. Anterior a esse dia 5, o aluno já vai ter acesso ao ambiente virtual. Nós estamos montando todo um acolhimento a este aluno. Então, no momento em que ele fizer a matrícula, a gente já vai estar fazendo o acolhimento, o aluno já vai poder estar navegando neste ambiente. Reconhecendo, né, seu espaço. Exatamente. Então, conhecendo como interagir nos fóruns, como mandar mensagens para o professor, para os colegas, participando também de algumas webconferências, conhecendo sobre o seu curso. Então, a gente também está preparando materiais para ele poder conversar com o coordenador do curso, inclusive antes da aula inicial, lá no dia 5 de março. Então, tem todo um cuidado, né, uma preocupação com este aluno que está chegando agora num volume maior nos nossos cursos à distância. Perfeitamente. Informações sobre valores, cursos e alguns detalhes que vocês passaram, todos estão no site da Univartes, né? Tem um banner gigante lá, EAD, então as pessoas podem entrar lá. Eu só queria reforçar de novo, professora Edi, a sua fala, que a senhora assim, foi en passant ali, mas, quer dizer, o presencial é a avaliação, mas o aluno ele consegue, a partir desses cursos, uma credencial, um acesso a toda a estrutura Univartes, né? Sem dúvida, esse é o nosso convite, né, Sandro? E isso é o que faz brilhar o olho de muita gente, porque eu estou passando, visitando esses municípios, fazendo essa conversa com muita gente, e eu vejo assim, ó, a ideia de uma segunda graduação, a ideia de logo vir para um pós, a ideia de dizer, eu parei a minha graduação lá, filho, não sei o quê, filho, casa, carro, trabalho, e eu vou retomar, agora é minha vez. Eu vou poder ir na Univates, sabe? Assim, todos podem vir à Univates, claro, mas sentir a Univates sua, porque, afinal de contas, serão alunos da Univates. E a gente brinca, ser portador da nossa carteirinha, que é o que nos dá passagem para muitos locais, laboratórios, biblioteca, pista atlética, teatro. Imaginou grandes shows, grandes palestras, grandes eventos aqui? A gente vai chamar esse povo para vir para cá, para conviver com a gente, se sentir Univates, porque somos Univates, afinal de contas, não é? Perfeito, ótimo, até eu já... Está querendo se inscrever, Sandro? Tem jeito. Vou fazer minha terceira graduação. Viu? Que legal, que legal. Mas a gente percebe exatamente isso. De novo falando, essa modalidade de ensino, eu acredito profundamente nisso, vai resgatar sonhos deixados para trás ou iniciar grandes sonhos e grandes construções, porque a gente quer desenvolver as pessoas, afinal esse é o nosso objetivo, né? Claro. O professor quer ajudar a desenvolver gente, exatamente. E é isso que nós queremos. Muito bem, agradeço a presença de vocês, acho que temos aí muitas informações, muitas dúvidas devem estar permeando aí a cabeça das pessoas, né? Porque é um processo novo, uma nova sistemática e ficamos à disposição de você que está nos assistindo. Entre no site, entre em contato com o pessoal que está implementando o processo. A gente, na TV Univartes, vai estar falando mais repetidamente aí dessa implantação. Logo vamos falar dos polos, né? Logo também, vamos inaugurar polos, exato. Polos, poder estar anunciando quais são as cidades que estão recebendo esses nossos polos. E agradeço novamente. E principalmente a você, que nos acompanhou em mais esse programa Centros, aqui na TV Univartes. Voltaremos na próxima semana com um novo tema, para que você também possa estar desenvolvendo e conhecendo tudo o que acontece aqui dentro. Até lá!